Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Priscila Freitas, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz e hoje estamos aqui mais uma vez na Rota Paulo de Tarso, esse evento lindo de divulgação do Evangelho de Jesus, chegando ao seu lar, ao seu trabalho, onde você estiver assistindo essa explanação de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a porta estreita. É um dos itens do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouco desse tema e entender como é que ele se encaixa no nosso contexto hoje, na nossa sociedade, ou melhor, na nossa vida. Então, primeiramente, eu vou ler aqui rapidinho a passagem para vocês, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, a princípio, o que nós podemos falar a respeito dessa porta? O que seria essa porta? Essa porta seriam as aberturas, os caminhos que nós encontramos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, de cada existência. Então, as portas, essas portas são necessárias. E o que essa passagem do Evangelho nos alerta? Sobre quais portas nós devemos passar, quais portas nós devemos escolher para adentrar. Dando continuidade, o que seria essa porta estreita? O que seria? Estreita é algo que não tem muito espaço, na verdade é algo reduzido. Então, a porta estreita ela seria um sinônimo de passagem, de caminho, de acesso. É o acesso para alguma coisa. Então, nesse contexto, nós podemos falar da porta estreita. A porta estreita, aplicando a nossa vida, ela pode se referir, digamos que, às dificuldades, às situações que nós vamos encontrar pelo caminho, e os caminhos fáceis que levam à porta larga, e os caminhos mais difíceis, mais tortuosos, que necessitam dessa porta estreita. Então, a vida, ela é repleta desses caminhos, Essas portas, nós também podemos fazer a assimilação que elas são escolhas, que cada um de nós necessita fazer, que fica a cargo do nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de aceitar ou não algo que nos é imposto ou oferecido, ou algo que nós procuramos, vivenciar, escolher. Então, nisso tudo, a porta estreita, ela nos chama a atenção para a nossa responsabilidade. Já que a porta da perdição é tão larga, que tem tantas paixões numerosas, por que o maior número envereda, entra, melhor dizendo, nessa porta larga? Se sabe que o que é conduzido através dela não é algo tão bom. Então, a mensagem que o Evangelho nos traz hoje são os caminhos que nós temos ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, as dificuldades que nós encontramos para caminhar, para trilhar, melhor dizendo, o caminho do bem, para encontrarmos a força necessária, a fé robusta, a fé que tem alicerces seguros. E a partir dessa fé, dessa necessidade de trilhar o caminho do bem, que não é fácil, pois é necessário muita renúncia de situações, de momentos, às vezes de pessoas. Então, essa porta estreita, não são todos que vão passar por ela, realmente, porque é necessário muito esforço para conseguir passar por ela, e encontrar aí o caminho do bem, digamos assim. Mas, para concluir, essa porta estreita,
todos passam por ela, e a porta larga também, né? Vocês podem estar fazendo esse questionamento. A porta larga, ela tem muito acesso em todos os lugares. Nós encontramos facilidades, caminhos que não são tão bons, que nos induzem ao erro, as mudanças, as sensações, os instintos do mundo, o apego aos bens materiais, a sentimentos, a pessoas. Então, a porta estreita, ela nos convida para renascer um novo ser, um ser pautado no que o Evangelho nos diz, nos exemplos de Jesus, e aos poucos ir transformando esse ser que existe dentro de nós, né? Esse ser espiritual. Então, a minha mensagem hoje para vocês é essa. Um grande abraço a todos, obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.